Bem-vindo de volta. Hoje é segunda-feira, 15 de junho, e estamos aqui com o professor Jeffrey Sachs para discutir se, bem, a paz pode realmente acontecer no Irã. Então, obrigado por estar conosco. A gente viu agora que o Trump anunciou que um acordo foi alcançado. Então, mais uma vez, a gente gostaria de ser otimista. Mas como o senhor vê esse acordo? Quão sustentável ele é? Porque ele envolve algumas concessões dolorosas. Eu sei que muita gente nos Estados Unidos, e talvez até a maioria em Israel, não quer isso. E se a gente considerar que os Estados Unidos não têm um bom histórico em cumprir esse tipo de acordo, especialmente com o Irã, como é que o senhor justifica esse otimismo agora? Bom, é claro que a gente precisa ter muito cuidado, porque os detalhes do que aparentemente foi assinado, e agora todas as partes, o Irã, os Estados Unidos e os mediadores do Paquistão, disseram que um acordo foi assinado, ainda não são conhecidos. E esse processo tem várias etapas. Pelo que a gente sabe até agora, de qualquer forma, isso pode desmoronar com facilidade. Então, o que é que a gente sabe? Sabemos que os três lados afirmaram que vai haver um cessar-fogo. E esses três lados que falaram sobre isso são, na verdade, dois dos antagonistas, os Estados Unidos e o Irã, e o terceiro, o mediador, o Paquistão. Isso não inclui Israel. Então, Israel não é uma parte formal desse acordo, pelo que sabemos. O acordo parece prever o fim das hostilidades. A expressão usada no anúncio do Paquistão foi um fim permanente das hostilidades. Pelo que parece, isso aconteceria em fases, duas fases principais. A primeira seria reabrir o Estreito de Hormuz e retomar o comércio internacional de petróleo e gás, e a segunda fase trata das questões nucleares. Pelo que foi anunciado, o acordo não inclui outros tipos de exigências que os Estados Unidos, em algum momento, já tinham colocado na mesa, como as relacionadas aos sistemas de mísseis do Irã ou ao apoio do país a outros grupos na região, como o Hezbollah. Parece que é um acordo em duas etapas. Primeiro, abrir o Estreito de Hormuz e depois negociar ao longo de 60 dias algum tipo de resolução sobre a questão nuclear. Nessa resolução, o Irã se comprometeria, de forma irreversível, a não produzir nem adquirir, por compra ou por outros meios, uma arma nuclear. Em troca, os Estados Unidos e outros países suspenderiam as sanções econômicas internacionais. Esse é o quadro básico. Dentro disso, há muitas declarações, mas pouca clareza. Como o Estreito de Hormuz será administrado daqui para frente? Pelo que parece, do lado iraniano, o Irã afirma que esse não é um canal internacional. É uma via marítima compartilhada entre o Irã e Omã e que os dois teriam responsabilidade conjunta sobre ela. Se isso está ou não escrito no acordo, a gente não sabe. O presidente Trump disse que não haveria cobrança de pedágios, e isso pode ser um dos termos do acordo, porque o Irã estava cobrando um pedágio de $1 por barril de petróleo dos navios que passavam por ali. Talvez isso tenha sido retirado. Por outro lado, há declarações de que os Estados Unidos vão descongelar ativos iranianos que estavam bloqueados, e o valor mencionado é de $25 bilhões. Quais ativos são esses? Por quê? Como? Quem decidiu isso? Com base em que autoridade os Estados Unidos congelaram esses bens? O que exatamente está sendo contabilizado aqui ainda não está claro. Mas parece que existe algum tipo de arranjo em que o tráfego físico vai ser retomado, algo talvez simbólico ou até mais substancial do que isso. O controle iraniano e omanita sobre o estreito vai continuar. E se os rumores estiverem certos, não vão cobrar pedágio sobre o transporte de petróleo e gás. Mas, por outro lado, os Estados Unidos vão descongelar uma quantia significativa, digamos assim, de ativos que estavam bloqueados antes.
Agora Israel não faz parte desse acordo, e certamente o governo Netanyahu não aceitaria um dos pontos centrais dele, que é a suspensão dos combates no Líbano. O que exatamente foi acertado em relação ao Líbano também não está claro. Mas, se o passado serve de referência, e claro que serve, Israel pode tentar minar ou até destruir o acordo, continuando os bombardeios no Líbano, ou encontrando um pretexto, ou alegando que o Hezbollah lançou um drone ou um míssil contra Israel. E aí os bombardeios em Beirute continuariam. E tudo isso é para dizer que a situação é extremamente frágil. No essencial, pelo que conseguimos entender, ela basicamente volta mais ou menos ao que era antes do ataque de 28 de fevereiro de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã. Talvez com algumas mudanças importantes, talvez no controle formal do estreito, talvez com algum desbloqueio de ativos iranianos, ou talvez nem isso. Desculpe ser tão vago, mas a nossa grande mídia nem finge contar o que está no acordo. Temos alguns relatos limitados vindos da mídia iraniana, mas fora isso, muitos detalhes continuam obscuros. Acho que é uma verdade principal que já dá para afirmar, mesmo neste momento. Essa guerra não serviu para absolutamente nada. Foi inútil. Foi uma estupidez. Foi uma operação do Mossad basicamente vendida para os Estados Unidos. Matou muita gente, causou muito dano. É o resultado de pessoas essencialmente irresponsáveis no comando, tanto em Israel quanto nos Estados Unidos. Nada de bom saiu disso, nem um pingo de conquista real que tivesse algum valor para os americanos. Israel saiu enfraquecido, sem dúvida, no campo diplomático. Quantas vezes o próprio Trump já chamou Netanyahu de louco, com palavrões e tudo, inclusive de novo ontem. A imagem de Israel no mundo, com razão, está em estado catastrófico, porque Israel se tornou de fato um estado fora da lei, um estado assassino institucionalizado. E é uma vergonha o modo como se comporta. Então Israel é o perdedor evidente. E os Estados Unidos com certeza perderam qualquer aura de força e de invencibilidade no meio de tudo isso. Eu não diria que o Irã saiu vencedor, não. O país está devastado. Sofreu milhares de mortes, dezenas de bilhões de dólares em prejuízos. Guerras podem gerar apenas perdedores. E foi exatamente isso que essa guerra fez. Foi uma guerra em que todos perderam, iniciada de forma absurda por Israel e pelos Estados Unidos. Não alcançou absolutamente nada. E se ela acabou mesmo, claro, ainda vamos ver. Não é nenhum novo amanhecer no Oriente Médio, como os bajuladores do Trump andaram dizendo. Mas talvez seja um cessar-fogo frágil, que pode se manter. Minha caixa de entrada já está cheia de mensagens dizendo que tudo vai desmoronar em menos de 48 horas. Que é só um pretexto, uma farsa. Eu, pessoalmente, não iria tão longe nessa conclusão. Os dois lados, o Irã e os Estados Unidos, têm bons motivos para que a luta pare. Então talvez a luta pare. Israel nunca parece parar de lutar. Mas Israel está em um colapso aberto, em termos do apoio que tem nos Estados Unidos e no resto do mundo. Então talvez desta vez Israel não destrua a paz. Porque talvez o que o Trump está dizendo publicamente, que você é um maluco completo, citando o presidente dos Estados Unidos, e eu só uso essas palavras porque estou citando a Casa Branca. Talvez isso reflita o fato de que, com a política americana do jeito que está, com uma eleição se aproximando e com a popularidade do Trump despencando, não exista clima para Israel continuar com seus jogos desastrosos de sempre. Bom, você mencionou essa falta de clareza sobre o que exatamente o acordo vai incluir. Eu acho que isso é quase inevitável agora, porque há muitas concessões dolorosas envolvidas. Por exemplo, no Estreito de Hormuz, dizem que não vai haver um pedágio. Mas pedágio dá a ideia de um simples custo de passagem. Só que vai haver uma taxa, o que, pelo que entendo, significa algo como apoio operacional. Quer dizer, do ponto de vista legal, não é algo sem importância. Isso envolve assistência à navegação, operações de resgate,
proteção ambiental, questões de segurança diferentes. Então existe sim uma distinção jurídica entre pedágio e taxa, mas no fim das contas, essa taxa não existia antes dessa guerra e vai passar a existir depois. Ou seja, é uma concessão, é uma perda. Vai ser difícil. Pelo jeito que ele tem falado sobre essa guerra e sobre o resultado nos últimos meses, dá para imaginar que ele vai enfrentar muita resistência quando os detalhes começarem a vir à tona. Vai ser um campo minado. E claro, existem dois tipos de oposição. A gente tem o lobby sionista, que vai atacar abertamente o acordo, dizendo que é uma concessão ao mal. E vai haver também, claro, mais cedo ou mais tarde, se a nossa mídia resolver tratar do assunto, e se houver pelo menos alguns políticos no país que não sejam patéticos, gente perguntando que diabos acabou de acontecer. Por que fizemos isso? Que tipo de guerra absurda foi essa? Uma guerra lançada sozinha pelo presidente dos Estados Unidos, sem apoio público, sem apoio do Congresso, sem nenhuma explicação clara. No começo ele dizia que o objetivo era mudar o regime e conseguir uma rendição incondicional. Foram feitas várias promessas e nenhuma delas foi cumprida. Então, nesse sentido, é claro que vai haver críticas, e elas são merecidas. Mas certamente ainda não chegamos ao fim da influência do lobby sionista nos Estados Unidos. Olha, eu acho que as pessoas sempre acabam sendo atraídas para essas guerras por causa do jeito que o debate político funciona hoje. Quer dizer, quando atacaram o Irã, basicamente a lógica era assim: se você apoia, então é pró-Israel, se não apoia, é pró-Irã. É assim que as pessoas falam. Ninguém começa perguntando o que a gente quer alcançar e como isso pode ser alcançado. Uma estratégia de verdade. E a gente faz a mesma coisa com a guerra contra a Rússia. O discurso é o mesmo. Se você apoia certas ações, isso já define se você é a favor ou contra, se é pró-Rússia ou pró-OTAN. Mas no fim das contas, não adianta nada ter uma posição se você não consegue atingir seus objetivos. E é muito difícil explicar por que essa guerra seria pró-americana ou pró-israelense desde o começo. Ela não serviu aos interesses deles. Acho que tem mais algumas coisas que eu acrescentaria. Primeiro, não existem normas operativas contra a guerra dentro do poder executivo dos Estados Unidos, e com certeza não na cabeça do Trump. Então a ideia de bombardear lugares, matar pessoas, assassinar pessoas, isso virou uma norma. Não existe nenhum cenário em que um funcionário americano diga: "Ah, mas a Carta da ONU não permite isso." Essa frase simplesmente não existe. Somos liderados por gangsters, com uma mentalidade de gangster. Faça o que puder, escape do que puder. Qualquer um que pense diferente é um otário. Não seja ingênuo. Não existe direito internacional. Então, primeiro, não há normas contra isso. Não há freio moral, nem jurídico, nem necessidade de justificar nada além da própria vitória. E aí vem a pergunta bem prática. Bom, isso vai dar certo? Very pragmatic question, will this succeed? And I think it's probably the case. E eu acho que provavelmente foi o caso de que o Trump estava num tipo de euforia. Bom, uma euforia delirante, digamos assim, por causa da Venezuela, em que houve algum tipo de operação interna entre a CIA e o governo venezuelano, concordando com a remoção forçada do presidente do país. O regime em si continuou, mas o governo mudou. E isso também mudou a política, porque serviu de pretexto para os Estados Unidos suspenderem as sanções que tinham sido impostas à Venezuela antes e começarem a importar petróleo venezuelano. E os venezuelanos estavam numa situação bem difícil, precisando de dinheiro, então acabaram aceitando isso também. E eu acho que a jogada com o Irã não tinha como objetivo uma guerra, e sim uma operação de um dia só. E tudo que a gente sabe sobre isso confirma essa história, que havia um plano para instalar um líder. O próprio Trump disse algo assim: eliminar a liderança, decapitar, e no dia seguinte tudo estaria resolvido. Então isso também mostra o comportamento de pessoas muito ingênuas e muito arrogantes. Para mim, isso revela um colapso completo da política nos Estados Unidos. Nossas instituições não funcionam.
Não temos revisão institucional, não temos um Conselho de Segurança Nacional que funcione, nem um aparato de segurança nacional de verdade. E com certeza não temos uma república no sentido de uma ordem constitucional em que o Congresso teria poder, seja para declarar guerra, fiscalizar as ações do Executivo, ou controlar o governo por meio do orçamento. A gente não tem nada disso. O que temos agora é um pequeno grupo com mentalidade de gangster comandando as coisas. Não deu certo para eles. Estão enfrentando limitações por causa do fracasso dessa operação de um dia. Basicamente estão tentando achar uma saída, eu acho. Não é uma rendição, mas também não é uma vitória. Mostra o quanto todo esse gangsterismo foi inútil e o quanto machucou todo mundo, especialmente o povo iraniano. Há 160 meninas mortas no primeiro dia do ataque em Minab. Foi um desastre para todos. O único lugar onde não foi um desastre é no setor de tecnologia, que testou suas armas, conseguiu contratos ampliados com o Pentágono para sistemas de inteligência artificial, cometeu alguns erros, como o assassinato em massa das meninas, mas isso tudo faz parte do processo de aprendizado de máquina e do aprendizado dos sistemas. A Palantir saiu vencedora. A Bolsa de Valores de Israel também. Então os belicistas acabaram levando a melhor. O mundo, por outro lado, sofreu perdas muito maiores, do ponto de vista militar, estratégico e de política externa. Isso não foi só inútil, foi uma derrota. Os Estados Unidos perderam qualquer pretensão de proteger países no Oriente Médio, de manter domínio militar ou algum tipo de controle hegemônico. Mais um ponto, Glenn, que eu acrescentaria, já nessas primeiras horas em que tentamos avaliar tudo isso, o Irã estava sofrendo muito economicamente. O bloqueio realmente os afetou. Mas além disso, os Estados Unidos vêm travando uma guerra econômica contra o Irã há anos. A nossa secretária do Tesouro, Janet Yellen, também tem uma mentalidade bem de gangster e chegou a dizer que a política econômica americana tinha esmagado a economia iraniana. E eu imagino que os iranianos queriam algum tipo de acordo para liberar parte dos ativos, o que é interessante, porque o que estava sendo liberado eram ativos que os Estados Unidos tinham tomado ilegalmente, para começo de conversa. Mas os Estados Unidos estavam usando isso como moeda de troca. Eu realmente acho que isso mostra que, embora o poder militar dos Estados Unidos não tenha a mesma influência estratégica, nem na Ucrânia, nem no Irã, e certamente não no leste asiático, como alguns americanos gostam de fingir que tem, o controle dos Estados Unidos sobre as transações internacionais continua forte. Nada insignificante, tenho que dizer. Para mim, é um verdadeiro mistério, porque os países do BRICS até agora ainda não criaram uma forma completa de contornar essa guerra econômica unilateral dos Estados Unidos, porque ela é ilegal e pode ser contornada. Mas até o momento, os Azores continuam aplicando sua guerra econômica com algum efeito tanto na Venezuela quanto no Irã. Bom, você mencionou antes que sua caixa de entrada estava cheia de pessoas alertando, ou então minimizando, dizendo que isso seria só uma desaceleração temporária. E eu acho que isso também é justo. Mas o que você disse agora? Você acha que isso pode ser um ponto de virada para os Estados Unidos? Não só na estratégia para o Oriente Médio, mas de forma geral? Não porque seja um momento de clareza moral, mas pelo reconhecimento de que a distribuição de poder mudou. Ou seja, se você tenta fazer tudo e acaba sendo punido por isso, em algum momento precisa mudar de rumo. Digo, é o mesmo que ouvi sobre as tensões entre os Estados Unidos e Israel. Alguns dizem que é um pouco de encenação, mas eu acho difícil ver isso como puro teatro, considerando como o assunto é tratado na mídia israelense e como está alimentando a discordância dentro dos Estados Unidos. E, de novo, isso também pode se estender à guerra contra a Rússia. Ou seja, se a guerra não for bem sucedida, pelo menos dá para se apoiar em algo.
Normalmente em Washington o argumento é, bom, pelo menos enfraquecemos o adversário. Destruímos muita coisa, matamos muita gente. Mas no fim das contas, parece que estrategicamente, não só o Irã, mas também os russos vão sair por cima. E aí a OTAN, os Estados Unidos, todos acabam numa posição muito mais fraca. Não era assim que as guerras deveriam funcionar. Você acha que existe a possibilidade de que, especialmente no Oriente Médio, essa guerra leve os Estados Unidos a mudar sua estratégia de forma mais profunda? Digo, suas bases foram atingidas, suas alianças foram prejudicadas. Em algum momento, eles precisam, imagino, se ajustar à realidade, ou seja, ao que realmente pode ser feito para fortalecer a própria segurança. Eu acho que sim. Em um nível fundamental, o mundo está mudando. E a percepção do poder dos Estados Unidos também está mudando de forma definitiva. Os Estados Unidos continuam sendo um país poderoso, mas depois de 1991, eles se colocaram como o hegemon global. Afirmaram ser a potência unipolar do mundo. Basicamente, reivindicaram autoridade sobre todo o planeta. Isso ficou mais claro nas palavras de Zbigniew Brzezinski, em 1997, no livro O Grande Tabuleiro de Xadrez. O subtítulo desse livro era essencialmente Preservando a Primazia Americana. A ideia central da obra, muito influente, e mais do que isso, refletindo o modo de pensar em Washington, era que os Estados Unidos precisavam ter controle sobre a Eurásia para garantir o controle sobre o mundo. E a forma de manter o controle sobre a Eurásia era basicamente enfraquecer a Rússia, cercar a Rússia com a OTAN, impedir qualquer tipo de aliança entre Rússia, China e Irã e colocar os diferentes estados uns contra os outros. E ao tomar a Ucrânia, isso seria o ponto central, o pivô geográfico de toda a Eurásia, porque a Rússia ficaria enfraquecida. A Rússia não teria alternativa a não ser se voltar para os Estados Unidos e para o Ocidente. Nesse livro, é interessante, Brzezinski diz que esse seria o rumo do mundo. Os Estados Unidos continuariam como potência hegemônica por causa de sua superioridade tecnológica e econômica. Mas isso, na essência, acabou. A ascensão da própria China mudou tudo. Geopoliticamente, Irã, China e Rússia estão alinhados de um jeito que Brzezinski dizia que jamais aconteceria. Militarmente, os Estados Unidos estão num impasse. Eles não conseguem impor sua vontade militarmente à Rússia. Nem sequer conseguiram impor sua vontade militarmente ao Irã. Essa é uma das lições mais claras disso tudo. E não há a menor chance de conseguirem impor sua vontade militarmente à China. Acho que talvez os Estados Unidos tenham percebido isso nos três cenários. Na Ucrânia, estão lavando as mãos da guerra. Em relação à China, Trump chegou a dizer abertamente sobre Taiwan: não queremos uma guerra, não queremos que vocês declarem independência e estamos suspendendo as vendas de armas para Taiwan. Foi basicamente isso que ele disse quando deixou Pequim, depois da cúpula do ano passado. Não podemos impor nossa vontade à China. Então, de certo modo, o que se vê é que os Estados Unidos não têm nenhum tipo de controle hegemônico sobre o vasto território da Eurásia, quer dizer, sobre a Ásia em particular e sobre a parte da Eurásia que não faz parte da União Europeia. Então eu preciso ser cuidadoso aqui. O país ainda tem influência, ainda tem capacidade de impor dor e sanções, mas não consegue impor uma vitória militar. E eu acho que cada vez mais, até a capacidade de impor sanções econômicas ou coerção está se enfraquecendo. Embora eu diria que isso ainda teve algum papel no que estamos vendo agora em relação ao Irã. Se eu puder colocar em termos antigos, o Império Romano foi um império expansionista durante o governo de Augusto e ao longo do primeiro século depois de Cristo. Então ele chegou aos seus limites. Claro, esses limites apareceram cedo, na Germânia, na Batalha da Floresta de Teutoburgo. Quando o Império Romano decidiu que não iria conquistar a Germânia, e aquela derrota dolorosa aconteceu logo no começo, acho que no ano 9 depois de Cristo, se eu lembro bem,
Depois disso, os romanos disseram, não vamos mais lutar de verdade na Germânia, vamos manter uma linha. Mais tarde, quando Adriano se tornou imperador, acho que foi no ano 117, ele disse, chegamos aos limites do império. Vamos viver em paz, ou talvez lutar um pouco nas fronteiras, em escaramuças, mas não vamos mais expandir. Se eu puder fazer uma analogia simples, talvez em Washington aprendam a mesma lição. Parem. Não dá para controlar, dividir. You cannot control, divide, weaken, or defeat Russia. You can't control the Middle East. Você não pode controlar o Oriente Médio de forma hegemônica. Certamente não a Ásia Ocidental, com a Pérsia, ou o Irã de hoje, e muito menos com a China. Isso não quer dizer que o jogo tenha acabado. A diplomacia econômica, como a nossa secretária do Tesouro, Janet Yellen, chama, usando ferramentas feias e ilegais, vai continuar. Mas eu acho, Glenn, que você tem razão. Basicamente nos três principais palcos que o próprio Brzezinski mencionava: Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e Irã e Estados Unidos e China, os limites já foram alcançados. As pessoas deveriam olhar para a experiência da guerra na Ucrânia, para essa crise, para a guerra estúpida e inútil com o Irã e para a fracassada guerra comercial com a China, como exemplos de que os Estados Unidos certamente não são mais uma potência unipolar. Com certeza não são o hegemon mundial. O país não tem mais domínio sobre o mundo. Talvez da longitude 40 graus a leste até Vassumenfu, Ron Yusinv, Nunalber Picauros per Ian e Melsenrisu. And maybe it will learn some lessons, stop being so. Pare de agir de forma tão gangster, porque basicamente os Estados Unidos têm usado esse tipo de gangsterismo para tentar estender, prolongar e reforçar o próprio poder. Mas esse gangsterismo se desgasta rápido, não há cooperação, não há confiança, não há respeito, não vem poder real disso, só tática e manobra. E eu acho que os Estados Unidos foram expostos desse jeito mais uma vez. O país continua poderoso e muito agressivo aqui no nosso hemisfério. Os acontecimentos de hoje podem ser seguidos por uma invasão a Cuba a qualquer momento. Podemos ver coisas ainda piores. Os Estados Unidos não viraram um Estado benevolente internacional que respeita as leis. Continuam sendo um país teimoso, agressivo, com esse jeito de gangster, um império dentro da mentalidade de Washington. Mas os limites estão sendo mais compreendidos do que antes, mesmo que não sejam reconhecidos abertamente, e claro, são muito mal vistos. Olha, sobre o momento unipolar, eu acho que a principal crítica nos anos 90 era que esse momento seria inevitavelmente temporário, porque os Estados Unidos acabariam se desgastando. E isso acabaria incentivando os adversários a se unirem para equilibrar o poder americano. Agora, eu acho que a guerra contra a Rússia aproximou ainda mais os russos da China. A guerra contra o Irã aproximou o Irã ainda mais da Rússia e da China. Então, em algum momento, acho que é preciso entender que a chamada paz hegemônica não reflete a realidade. E quando as políticas não refletem a realidade, as consequências são muito negativas. Exatamente, Glenn. E eu acho que tem duas coisas que as pessoas precisam ter em mente sobre isso. A primeira é o equilíbrio de forças. Quando você pressiona demais os adversários, eles acabam se unindo, e no fim das contas você descobre que não é tão poderoso quanto imaginava. E a segunda é o mito da supremacia tecnológica dos Estados Unidos. Esse mito ainda persiste, especialmente no mercado de ações americano. Mas a ideia de que, no fim, os Estados Unidos vão vencer porque a tecnologia ocidental é superior e que os outros países teriam que encarar esse fato, seja no campo de batalha ou na economia, vem de longe. O Brzezinski disse isso de forma bem clara em 1997, e ele mesmo acreditava nesse mito. E essa crença, na verdade, é uma das razões centrais para o fracasso do chamado momento unipolar. A China compete sim, e em muitos aspectos até supera os Estados Unidos tecnologicamente em uma gama muito ampla de atividades. Mas é mais do que isso.
Olhe para o Irã. É um país sofisticado, capaz de produzir armamentos sofisticados, e isso não era entendido nem sentido em Washington. O mesmo vale para a Rússia. A tecnologia se espalhou. Armas avançadas, tecnologias digitais, inteligência artificial. Nada disso é exclusividade do Elon Musk, da Palantir, de Israel ou dos Estados Unidos. São tecnologias globais, que já se espalharam por vários centros de poder, e há muita gente inteligente em muitos lugares. Então a ideia de que o controle final do hegemon ocidental vem da sua superioridade tecnológica precisa ser deixada de lado. E se isso fosse deixado de lado, não haveria só paz e respeito mútuo, mas também muito mais ganho econômico. Porque uma das coisas que eu rejeito completamente, e eu até riria disso se não achasse tão trágico, é que a economia global foi tomada pelos estrategistas militares, que agora enxergam o comércio e as finanças como armas estratégicas, em vez de instrumentos de benefício mútuo e progresso econômico. Então, eu quero que os economistas que acreditam no comércio aberto, nas finanças e no benefício mútuo, retomem essas ferramentas das mãos desses guerreiros econômicos, como o nosso secretário do Tesouro e outros, secretário de Comércio e os representantes de comércio, que veem tudo na economia em termos de guerra. Obrigado por dedicar seu tempo. Na verdade, se eu puder acrescentar uma observação, acho que o que você disse sobre a tecnologia é bem importante, porque mostra que essas guerras não representam só o fim da era hegemônica do pós-Guerra Fria, mas também de séculos de domínio tecnológico do Ocidente e, digamos, de liderança internacional ao longo dos últimos 500 anos, desde que as potências marítimas ocidentais começaram a reconectar o mundo. Então, esse é bem interessante. Muito obrigado mais uma vez. Claro, a gente se vê de novo muito em breve. Muito obrigado.